Seja bem-vindo ao Visão FI. Vamos detalhar hoje alguns dados do fundo VGIA11. A ideia aqui é ir direto ao ponto, pegando as informações puramente extraídas do relatório gerencial e apresentando os fatos de um jeito bem claro para otimizar os nossos estudos. Mas antes de entrar de cabeça nos números, a gente tem aquele recado que é fundamental. Vale lembrar, trazemos aqui dados para seus estudos, não fazemos recomendação de compra ou venda. O nosso objetivo hoje é estritamente educacional, mantendo uma postura totalmente neutra sobre os dados que a gestão divulgou. Certo? Bom, vamos lá. Qual é o foco principal de negócios desse fundo? Ele atua como FIAGRO e os investimentos são predominantemente voltados para os famosos CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. E um detalhe importante de cronograma. Os dados que a gente vai destrinchar agora são referentes ao fechamento do mês de março de 2026 e eles acabaram de sair do forno. Foram publicados oficialmente agora em abril de 2026. E a gente já começa com um dado que costuma ser o primeiro que todo mundo olha, né? O rendimento. O valor distribuído referente aos resultados de março de 2026 foi de exatos 14 centavos por cota. Esse pagamento caiu na conta no dia 20 de abril de 2026, fechando as contas do mês anterior. Para a gente colocar isso em perspectiva, vale dar uma espiadinha no retrovisor. Lá em janeiro e fevereiro de 2026, o fundo distribuiu 15 centavos por cota. Isso gerou um yield analisado sobre a cota patrimonial de CDI mais 4,4% em janeiro e CDI mais 7,6% em fevereiro. Agora, nesse mês em foco de março, aqueles 14 centavos que comentamos representaram uma rentabilidade equivalente a CDI mais 3,0% ao ano, também calculada sobre a cota patrimonial do mês anterior. Falando em cota patrimonial, como é que fica a comparação dos valores? O relatório mostra que a cota patrimonial, que basicamente é o valor dos ativos dividido pela quantidade de cotas, fechou avaliada em R$ 9,50. Por outro lado, a cota de mercado, aquele preço que estava piscando na tela da bolsa, encerrou março a R$ 9,68. Colocar esses dois números lado a lado mostra bem claramente como estava o ágio lá no mercado secundário no fechamento do mês. Mas de onde saíram os recursos para pagar aqueles 14 centavos? Vamos abrir o fluxo financeiro de março. As receitas totais entraram com tudo, somando mais de 13 milhões, mais exatamente R$ 13.910.964,52. Daí a gente tira as saídas. As despesas recorrentes consumiram cerca de R$ 1.256.000. Tivemos também despesas não recorrentes, que o relatório aponta serem atreladas a juros em operações de recompra, levando ali pouco mais de R$ 123.000. No fim das contas, o resultado líquido gerado no mês ficou em R$ 12.530.463,28. E se a gente afastar um pouco a lupa e olhar os resultados acumulados? Pegando só os primeiros 3 meses de 2026, o resultado já soma mais de R$ 35.820.000. Agora, puxando o histórico dos últimos 12 meses de operação até março, esse montante acumulado bate a marca impressionante de R$ 142.996.740,86. Agora, uma pergunta super válida. Qual é o grande motor por trás dessa carteira? A resposta é bem direta: o CDI. O relatório deixa muito claro que o portfólio está 100% indexado ao CDI. Inclusive, a gestão pontua que, pelo menos por enquanto, não existe um movimento de buscar alocações atreladas à inflação. O foco atual do fundo é absolutamente no CDI e ponto final. Olhando para dentro do agronegócio, onde é que esse dinheiro está alocado? A maior exposição hoje fica nas operações com cooperativas e com as distribuidoras de insumos agrícolas. O documento detalha que essas empresas são basicamente a ponte para os produtores rurais e que essas operações contam com garantias bem parrudas. Uma delas é a seção fiduciária de contratos de venda para tradings multinacionais gigantes. É assim que o crédito é estruturado. E tem um detalhe geográfico interessante também. Os ativos que compõem essa carteira têm operações rodando em nada menos que 25 estados brasileiros. É uma baita ramificação de norte a sul do país, o que na prática ajuda a pulverizar o risco, evitando que o portfólio fique refém de problemas climáticos ou logísticos de uma única região. Hoje o fundo carrega 30 ativos na carteira. E se a gente for ranquear, as 3 maiores posições individuais são essas aqui. A maior de todas é a cota sênior do FII de crédito agrícola, com 6,56% do total. Logo atrás vem a cota subordinada desse mesmo FID, com 3,67%. E fechando o pódio, temos o CREF Agril I, que representa 2,34% do volume total investido. A gente já vai chegar na parte da liquidez e nas considerações finais da gestão, mas antes, um pedido bem rápido.
Inscreva-se e curta para ajudar a levar informações relevantes a mais pessoas. É uma atitude simples, mas que faz toda a diferença para espalharmos dados de qualidade por aí. Retomando, como é que fechou a alocação do patrimônio no último dia do mês? O cenário era o seguinte: 76,6% do patrimônio líquido já estava trabalhando, ativamente alocado naqueles 30 ativos. A outra parte, que representa uma fatia bem considerável, de 22,5%, ficou paradinha em instrumentos de caixa e equivalentes. E, traduzindo esses 22,5% em dinheiro, estamos falando de exatos R$ 230.433.589,14 no caixa. Por que um valor tão alto de repente? O relatório explica certinho. Isso aconteceu por causa da liquidação financeira da quinta emissão de cotas. Como o dinheiro novo entrou bem no dia 31 de março, último dia útil, o saldo em caixa deu aquele salto temporário, já que não houve tempo hábil para comprar novos ativos dentro daquele próprio mês. Com o cofre cheio de recursos novos, a gestão foi bem direta sobre os próximos passos. Vou até ler aqui, abre aspas. O principal foco da gestão nos próximos meses será a aquisição de novos ativos para dar continuidade aos movimentos de alocação da oferta e diversificação da carteira. Então fica aí o principal ponto de atenção para os nossos estudos futuros. Acompanhar de perto a velocidade e a qualidade das próximas alocações que o fundo fará com todo esse caixa e como isso vai refletir nos resultados lá na frente. Um abraço e até a próxima análise de dados.